Berkeley. Malcolm ergueu os olhos quando sua assistente Beverly entrou no escritório atulhado de livros e papéis. Ela estava acompanhada por um homem do DHL que carregava uma pequena caixa. Desculpe a intrusão, Dr. Malcolm, mas o senhor precisa assinar estes formulários. É aquela amostra da Costa Rica. Malcolm levantou e foi até o centro da sala, sem usar a bengala. Há algumas semanas ele vinha se exercitando para andar sem a bengala. Sentia ainda alguma dor na perna, mas estava resolvido a fazer progresso. Sua fisioterapeuta, Cindy, uma mulher sempre alegre e otimista, comentou: "Muito bem, Dr. Malcolm, depois de tantos anos. Finalmente parece que está motivado. O que está acontecendo?" "Bem, você sabe", disse Malcolm. "Não posso depender de uma bengala para sempre." Mas a verdade era outra. A animação indestrutível de Levine pela hipótese do mundo perdido, seus telefonemas entusiasmados, a qualquer hora do dia ou da noite, levaram Malcolm a reconsiderar sua opinião sobre o assunto. Começou a acreditar que fosse possível, até mesmo provável, a existência de animais extintos em algum lugar remoto e até então não imaginado. Malcolm tinha suas razões para pensar assim, razões apenas sugeridas a Levine. Mas foi a possibilidade de existir esse local em outra ilha que o levou a se livrar da bengala. Queria estar preparado para uma futura visita a essa ilha. Assim, esforçava-se diariamente com afinco para andar livremente. Ele e Levine haviam limitado a área de busca a uma fileira de ilhas costeiras da Costa Rica e o entusiasmo de Levine era cada vez mais intenso. Mas para Malcolm a possibilidade era ainda remota. Malcolm recusava-se a se entusiasmar enquanto não tivesse uma prova material definitiva, fotografias ou amostras reais de tecido, da existência de novos animais. Até agora não tinham nenhuma. Malcolm não sabia se estava desapontado ou aliviado. Porém agora Levine havia enviado uma amostra. Malcolm apanhou a prancheta do entregador e assinou rapidamente o formulário de entrega de material ou amostras. Pesquisa biológica. O entregador disse: "Precisa verificar as caixas, senhor." Malcolm olhou para a lista de perguntas, cada uma com um quadrado na frente para checar. "O espécime é vivo?" "Oh. Espécime consta de cultura de bactérias, fungos, vírus ou protozoários?" "O espécime está registrado de acordo com o protocolo de pesquisa?" "O espécime é contagioso?" "Oh. Espécime foi retirado de uma fazenda ou de algum lugar de criação de animais domésticos?" "O espécime é matéria vegetal, sementes propagadoras ou bulbos?" "O espécime é um inseto ou relacionado com insetos?" Malcolm respondeu não a todas as perguntas. "E a página seguinte, senhor", disse o entregador. Ele olhou em volta, para o escritório, para as pilhas desordenadas de papéis, os mapas nas paredes com alfinetes de cabeças coloridas. "Fazem pesquisas médicas aqui." Malcolm virou a página do formulário e assinou na parte inferior da segunda. "Não. Mais um, senhor." A terceira página era um recibo de quitação de responsabilidade para a agência entregadora. Malcolm assinou também. O homem disse: "Um bom dia para o senhor", se saiu. Imediatamente. Malcolm relaxou o corpo, apoiando-se na mesa, e fez uma careta. "Ainda sente dor?" perguntou Beverly. Ela levou o espécime até a mesa e começou a desembrulhar. "Eu estou bem." Olhou para a bengala ao lado da
cadeira, depois respirou fundo e atravessou a sala. Lentamente. Beverly retirou o papel do pequeno cilindro de aço inoxidável do tamanho de um punho fechado, com um sinal de risco biológico na tampa superior, de atarrachar. Ligado ao cilindro, havia um pequeno recipiente de metal com uma válvula também de metal que continha o gás refrigerador. Malcolm virou a lâmpada de mesa para o cilindro e disse: "Vamos ver o que o deixou tão entusiasmado." Partiu o lacre e desaparafusou a tampa. O gás foi liberado com um pequeno silvo e uma nuvem de condensação. O exterior do cilindro foi coberto por uma fina lâmina de gelo. Malcolm olhou para dentro. Havia um pequeno saco de plástico e uma folha de papel virou o cilindro de cabeça para baixo, deixando cair o conteúdo na mesa. Dentro do plástico estava um pedaço de carne esverdeada com cerca de 5 centímetros quadrados, com uma pequena etiqueta de plástico verde. Malcolm o ergueu contra a luz. Examinou com a lente de aumento e pôs na mesa outra vez. Olhou para a pele esverdeada, para a textura irregular. Talvez, pensou. Talvez. Beverly, disse ele, telefone para Elizabeth Gelman no zoológico. Diga que quero que ela examine uma coisa. Para mim. E diga que é confidencial. Beverly saiu da sala para telefonar. Sozinho, Malcolm desenrolou o papel que acompanhava a amostra. Era uma folha de um bloco de anotações e dizia, em letras maiúsculas: "Eu estava certo, e você estava errado." Malcolm franziu a testa. Aquele filho da mãe, pensou ele. Beverly. Depois de falar com Elizabeth, telefone para o escritório de Levine. Preciso falar com ele imediatamente. O mundo perdido. Richard Levine encostou o rosto na rocha quente e parou para tomar fôlego. 150 metros abaixo estava o oceano, as ondas cintilantes batendo com força nas rochas escuras. O barco que o havia levado até ali era um pequeno ponto no horizonte, seguindo para leste. Tinha de voltar, pois não havia nenhum local seguro para atracar naquela ilha deserta e inóspita. Agora eles estavam sozinhos. Levine respirou fundo e olhou para Diego, 6 metros abaixo na face do rochedo. Diego, jovem e forte, carregava a mochila com todo o equipamento. Ele sorriu alegremente e olhou para cima. Coragem, Senhor. Estamos perto agora. Espero que sim, disse Levine. Quando ele observara o rochedo com o binóculo do barco, aquele parecia um bom caminho para a escalada. Mas na realidade a face da rocha era quase vertical e incrivelmente perigosa porque a rocha vulcânica era insegura e friável. Levine ergueu os braços estendendo as mãos para o próximo ponto de apoio. Segurou a rocha, pequenas pedras se soltaram, e sua mão deslizou para baixo. Ele agarrou outra vez e ergueu o corpo, com a respiração ofegante por causa do esforço e do medo. Só mais 20 metros, Senhor, se encorajou Diego. Oh! Senhor vai conseguir. Claro que vou, resmungou Levine. Considerando a alternativa. À medida que se aproximava do topo do rochedo, o vento ficava mais forte, assobiando nos seus ouvidos, puxando sua roupa, como se quisesse arrancá-lo da rocha. Olhou para cima e viu a folhagem densa que chegava até a margem da face da pedra. Quase chegando, pensou. Quase. Então, com um impulso final para cima, chegou ao topo e ficou imóvel, deitado na relva macia e molhada. Ainda respirando com dificuldade, olhou para baixo. Diego subiu. Com facilidade e leveza, agachou no tapete de folhagem e sorriu.
Levine olhou para as imensas samambaias acima da sua cabeça, respirando longa e tremulamente para aliviar a tensão da escalada. Suas pernas estavam em fogo. Mas não importava se estava ali finalmente. Olhou para a selva. Era uma floresta primitiva, não tocada pela mão do homem. Exatamente o que as imagens do satélite haviam mostrado. Levine foi obrigado a confiar nas fotos do satélite porque não havia mapas de ilhas particulares como aquela. A ilha existia numa espécie de mundo perdido, isolada no meio do Oceano Pacífico. Levine ouviu o som do vento, o farfalhar das folhas das palmeiras, com as gotas de água pingando no seu rosto. Depois ouviu outro som, distante, como o grito de um pássaro, porém mais profundo, mais ressonante. Prestou atenção e o som se repetiu. Ouviu outro ruído ao seu lado e virou rapidamente. Diego acabava de riscar um fósforo para acender o cigarro. Levine sentou de repente, empurrou a mão de Diego e balançou a cabeça. Diego olhou para ele, intrigado. Levine levou um dedo aos lábios. Apontou na direção do grito do pássaro. Diego deu de ombros, desinteressado. Aparentemente. Não vi motivo para se preocupar. Ele não sabe ainda o que vamos enfrentar, pensou Levine. Abrindo a sacola e começando a montar seu rifle Lindstrad. Fabricado especialmente para ele na Suécia e que representava a mais nova tecnologia para controle de animais. Atarrachou o cano ao cabo, travou o mecanismo de disparo, verificou a carga de gás e entregou o rifle para Diego. O rapaz o aceitou com outro erguer de ombro. Levine tirou da mochila a pistola Lindstrad, preta e a prova de ferrugem, com um cinto de couro, e a prendeu na cintura. Tirou a pistola do coldre, verificou o pino de segurança 2 vezes e devolveu ao coldre. Levantou e fez sinal para Diego segui-lo. Diego fechou o zíper da mochila e a colocou nas costas. Os 2 homens começaram a descer a encosta, afastando-se do rochedo. Quase imediatamente suas roupas ficaram completamente molhadas em contato com a folhagem. Estavam no meio da selva densa e só enxergavam alguns metros à frente. As folhas das samambaias eram enormes, longas e largas, com a envergadura de um homem. As plantas tinham 3 metros de altura e hastes ásperas e pontiagudas. E no alto, acima das samambaias, as copas das árvores bloqueavam quase completamente a luz do sol. Moviam-se no escuro, em silêncio, na terra úmida e esponjosa. Levine parava frequentemente para consultar a bússola. Seguiam para o oeste, descendo uma encosta íngreme, na direção do interior da ilha. Ele sabia que a ilha era o que restava de uma antiga cratera vulcânica, exposta à erosão durante séculos. A área interna consistia numa série de cordilheiras baixas que levavam ao chão da cratera. Porém, especialmente ali, no lado leste, o solo era íngreme, acidentado e traiçoeiro. A sensação de isolamento, de estar de volta ao mundo primitivo, era palpável. Com o coração batendo forte, Levine desceu a encosta, atravessou um regato cheio de musgo e começou a subir novamente. No topo da cordilheira seguinte havia uma abertura na folhagem e uma brisa reparadora. De onde estava, no alto, ele via a outra extremidade da ilha, uma linha de rochedos negros, a quilômetros de distância. Entre ele e os rochedos via apenas a selva ondulante. Ao lado dele, Diego disse: "Fantástico." Levine rapidamente fez um sinal de silêncio. "Mas, senhor", protestou Diego, apontando para a vista. "Estamos sozinhos aqui." Levine balançou a cabeça com impaciência.
Já havia explicado tudo isso a Diego durante a viagem de barco. Uma vez chegando à ilha, não deviam falar nada de fixador de cabelo, água de colônia ou cigarros. Toda a comida estava hermeticamente fechada em sacos de plástico. Tudo acondicionado cuidadosamente. Nada que pudesse exalar cheiro, nada que fizesse qualquer ruído. Vezes sem conta. Ele havia explicado a Diego a importância dessas precauções. Mas era óbvio agora que Diego não prestara a menor atenção. Ele não compreendia. Levine tocou Diego com o cotovelo e balançou a cabeça outra vez, irritado. Diego sorriu. Senhor, por favor. Só há pássaros aqui. Nesse momento ouviram um som profundo e trovejante. Um grito que parecia extraterreno, vindo de algum lugar da floresta, abaixo de onde estavam. Depois de um momento, responderam-lhe do outro lado da floresta. Diego arregalou os olhos. Levine disse só com um movimento dos lábios, pássaros. Diego ficou calado, mordeu o lábio e olhou para a floresta. Ao suas copas das árvores começaram a se mover, uma parte da floresta de repente adquiriu vida, como que roçada pelo vento. Mas o resto continuava imóvel. Não era o vento. Diego fez o sinal da cruz. Ouviram mais gritos, cada um com a duração de um minuto mais ou menos, ou depois, silêncio outra vez. Levine desceu da pequena elevação e começou a descer a encosta, penetrando mais no interior da selva. Levine caminhava rapidamente, olhando para o chão por causa das cobras, quando ouviu um assobio surdo. Virou para trás e viu Diego apontando para a esquerda. Levine voltou, abrindo caminho entre a folhagem, e seguiu Diego para o sul. Logo chegaram a duas trilhas paralelas há muito tempo tomadas pela relva e pelas samambaias, mas perfeitamente visíveis. Marcas de pneus de jipe, saindo da selva. É claro que seguiriam por ela. Andariam muito mais depressa numa estrada. Levine fez um gesto e Diego tirou a mochila das costas. Era a vez do cientista carregar o peso e ele passou as tiras pelos ombros e prendeu as fivelas. Em silêncio, seguiram pela trilha. Em certos lugares mal podiam ver as marcas do jipe, cobertas pela vegetação espessa. Era evidente que ninguém transitava por ali há anos e a selva estava sempre pronta para recuperar o espaço perdido. Atrás dele Diego resmungou e praguejou em voz baixa. Levine voltou-se e viu Diego levantar o pé com cuidado. Tinha pisado num monte de excremento verde de animal. Levine voltou. Diego passou o pé nas samambaias para limpar a bota. Suja até o tornozelo. O excremento parecia consistir em pedaços claros de feno misturado com alguma coisa verde. O material era leve e fragmentado, seco, antigo. Não tinha cheiro. Levine examinou o solo até encontrar os restos das marcas da passagem do animal. Os excrementos eram bem formados, com 20 centímetros de diâmetro. Definitivamente, de um herbívoro de grande porte. Diego estava em silêncio, mas de olhos arregalados. Levine balançou a cabeça e continuou a andar. Enquanto estivessem encontrando sinais evidentes de herbívoros, não ia se preocupar. Pelo menos, não muito. Mesmo assim, tocou o cabo da pistola, como para se tranquilizar. Chegaram a um regato com margens lamacentas nos dois lados. Levine parou. Na lama havia marcas definidas de pés de animais, com 3 dedos, algumas delas bem grandes. Sua mão aberta não chegava a cobrir completamente as pegadas. Ergueu os olhos e viu Diego fazendo o sinal da cruz outra vez, segurando o rifle com a outra mão. Esperaram, ouvindo o murmúrio suave do regato. Alguma
Coisa brilhou na água. Levine se inclinou para a frente e apanhou um pedaço de tubo de vidro do tamanho de um lápis, com uma das extremidades quebradas e marcas graduadas num dos lados. Era uma pípeta, do tipo usado nos laboratórios de todo o mundo. Levine a ergueu contra a luz, girando-a entre os dedos. Estranho, pensou ele. Uma pipeta de laboratório sugeria. Virou para o lado a tempo de notar um rápido movimento. Algo pequeno e marrom corria sobre a lama da margem do regato. Mais ou menos do tamanho de um rato. Diego resmungou surpreso. Então, o animal desapareceu entre a folhagem. Levine agachou na lama ao lado da água e examinou as marcas dos pés deixadas pelo pequeno animal. Pés com 3 dedos, como os de um pássaro. Viu outras marcas iguais, algumas maiores, a poucos centímetros de distância. Levine já vira essas marcas antes, nas trilhas do rio Purgatoire, no Colorado, onde a antiga linha da costa estava agora fossilizada, com as pegadas dos dinossauros perpetuadas nas pedras. Mas essas estavam na lama, eram recentes e feitas por animais vivos. Sentado nos calcanhares, Levine ouviu um leve rangido à sua direita. Viu o movimento suave das samambaias. Ficou imóvel, esperando. Depois de algum tempo um animal espiou entre as samambaias. Parecia do tamanho de um camundongo, a pele lisa e sem pelos, e olhos muito grandes bem no alto da cabeça pequenina. Era marrom esverdeado e guinchou para Levine, com um ruído contínuo e irritante, como procurando afastá-lo. Levine ficou imóvel, quase sem respirar. E claro que ele reconheceu a criatura. Era um mussauro. Um pequeno prossaurópodo de fins do Triássico. Restos de esqueletos desse animal só foram encontrados na América do Sul. Era um dos menores dinossauros conhecidos. Um dinossauro, pensou ele. Embora esperasse encontrar dinossauros na ilha, era assustador estar frente a frente com um membro vivo e ativo da espécie dinossauria. Especialmente um tão pequeno. Mesmerizado, Levine não tirava os olhos do animal. Depois de todos aqueles anos, depois de todos os esqueletos empoeirados, um dinossauro realmente vivo. O pequeno mussauro avançou um pouco, aventurando-se a deixar a proteção da folhagem. Levine viu então que ele era mais comprido que o que tinha pensado. Devia ter uns 10 centímetros de comprimento, com a cauda surpreendentemente forte. No aspecto geral, parecia um lagarto. Sentou ereto, apoiado nas patas traseiras. Levine viu o movimento das costelas acompanhando a respiração. O animal agitou as pernas dianteiras para Levine, guinchando sem parar. Lentamente, muito lentamente, Levine estendeu a mão. A criatura guinchou outra vez, mas não fugiu. Tudo o que parecia demonstrar era curiosidade, inclinando a cabeça para o lado, como fazem os animais pequenos, quando a mão de Levine chegou mais perto. Finalmente os dedos de Levine tocaram a ponta da samambaia. O mussauro ficou de pé, equilibrando-se na cauda estendida. Sem o menor sinal de medo, ele subiu na mão de Levine. Era extremamente leve. O mussauro deu uma volta na palma de Levine e cheirou os dedos. Levine sorriu, encantado. De repente, a pequena criatura guinchou irritada, saltou da mão de Levine e desapareceu entre as árvores. Levine não compreendeu por quê. Então sentiu um cheiro horrível e percebeu um movimento nos arbustos, no outro lado. Ouviu um rosnado surdo. Mais movimento entre os arbustos.
Por um breve momento Levine lembrou que os carnívoros selvagens costumam caçar perto dos rios e regatos, aproveitando a vulnerabilidade da presa, inclinada para beber. Mas era tarde demais. Ouviu um brado estridente e apavorante quando se voltou viu Diego aos gritos, sendo arrastado para os arbustos, que se agitavam violentamente. Levine viu de relance um pé enorme com o dedo médio em forma de garra curva. Então o pé desapareceu. Os arbustos continuaram a se agitar. De repente, a floresta em volta dele explodiu em rugidos de animais assustados. Viu um vulto enorme saltando para ele. Richard Levine virou e correu, sabendo que não podia escapar. Algo pesado agarrou a mochila e ele caiu de joelhos na lama, compreendendo naquela fração de segundo que, a despeito de todo o planejamento, apesar de todas as suas deduções inteligentes, as coisas tinham saído terrivelmente erradas e ele ia morrer. A escola. Quando consideramos a extinção em massa provocada pelo impacto de um meteoro, disse Richard Levine, devemos fazer várias perguntas. Em primeiro lugar, existe no nosso planeta alguma cratera resultante da queda de um meteoro com mais de 30 km de diâmetro, menor tamanho necessário para provocar uma extinção de âmbito mundial? Acontece que existem uma dúzia de crateras desse tamanho no mundo todo, 5 das quais coincidem com períodos da extinção conhecidos. Kelly Curtis bocejou no escuro da sua classe da 7ª série do primeiro grau. Sentada à mesa, com o queixo apoiado nas mãos cruzadas, ela se esforçava para não dormir. Já conhecia toda aquela matéria. A televisão na frente da classe mostrava a vista aérea de um vasto milharal com os contornos curvos levemente visíveis. Ela sabia que era a cratera de Manson. No escuro, a voz gravada do Dr. Levine dizia: esta é a cratera de Manson, Iowa, datada de 65 milhões de anos. Exatamente quando os dinossauros foram extintos. Mas teria sido o meteoro o responsável pela extinção? Não, pensou Kelly, bocejando. Provavelmente a península de Yucatán. Manson era pequeno demais. Hoje pensamos que esta cratera é demasiado pequena, disse o Dr. Levine. Acreditamos que seja demasiado pequena numa ordem de magnitude, e a candidata atual é a cratera perto de Mérida, na península de Yucatán. Parece difícil imaginar, mas o impacto esvaziou todo o Golfo do México, provocando ondas de 610 metros que se lançaram sobre a Terra. Deve ter sido um espetáculo incrível. Porém há divergências a respeito desta cratera. Também, especialmente no que diz respeito ao significado da estrutura em forma de poço natural e as diferenças nos índices de mortandade do fitoplâncton nos depósitos dos oceanos. Pode parecer complicado, mas não se preocupem com isso agora. Falaremos a respeito com maiores detalhes na próxima aula. Assim, por hoje é tudo. As luzes se acenderam. A professora, a senhora Menzies, desligou o computador que estava transmitindo a aula. Muito bem, disse ela. Ainda bem que o Dr. Levine nos mandou esta gravação. Ele me disse que talvez não voltasse em tempo para a aula de hoje, mas certamente estará conosco na próxima semana, depois dos feriados. Kelly, você e Arby trabalham com o Dr. Levine. Foi isso o que ele disse. Kelly olhou para Arby, que estava recostado na cadeira e franziu a testa. Sim, senhora Menzies, afirmou Kelly. Ótimo. Muito bem. O dever para os feriados será todo o Capítulo 7, Gemidos Gerais, incluindo todos os
Exercícios no fim da primeira e da segunda parte. Não deixem de trazer a lição completa quando voltarem às aulas. Aproveitem bem os feriados. Nós nos veremos novamente aqui dentro de uma semana. A campainha soou, a turma se levantou, arrastando as cadeiras, na sala de repente barulhenta. Arby se aproximou de Kelly e olhou para ela tristemente. Arby era quase uma cabeça mais baixo do que Kelly, o menor da classe e também o mais novo. Kelly tinha 13 anos, como os outros alunos da 7ª série, mas Arby tinha só 11. Era tão inteligente que já havia saltado 2 séries. E diziam que ia saltar mais uma. Arby era um gênio, especialmente com computadores. Arby guardou a caneta no bolso da camisa social e empurrou para cima os óculos de aros de tartaruga. R.B. Benton era negro, N.C. O pai e sua mãe eram médicos em São José e faziam questão de que ele estivesse sempre bem vestido, como um aluno de faculdade ou coisa parecida. Oh! Que, pensou Kelly, ele sem dúvida seria dentro de 2 anos. Se continuasse nesse ritmo. Kelly sempre se sentia mal vestida e desajeitada ao lado de Arby. Ela usava as roupas da irmã mais velha, compradas na Kmart, pela mãe, há milhões de anos. Tinha até de usar os velhos Reeboks de Emily, tão velhos e encardidos que nunca pareciam limpos, nem quando saíam da máquina de lavar. Sua mãe quase nunca estava em casa. Kelly olhou com inveja para a calça de Arby, impecavelmente passada, os tênis brilhantes, e suspirou. Porém, apesar da inveja que sentia, Arby era seu único amigo verdadeiro, a única pessoa que aceitava o fato de ela ser inteligente. Kelly tinha medo de nunca mais vê-lo se ele saltasse para a 9ª série. Arby parecia preocupado. Olhou para ela e disse: "Por que o Dr. Levine não está aqui?" "Eu não sei. Talvez tenha acontecido alguma coisa." "O que, por exemplo?" "E eu não sei." "Qualquer coisa." "Mas ele prometeu que estaria aqui", disse Arby, "para nos levar numa excursão de estudo de campo." E estava tudo combinado. Conseguimos permissão e tudo o mais. E daí? Ainda podemos ir. Mas ele devia estar aqui, se insistiu Arby teimosamente. Kelly já conhecia aquele comportamento. Arby estava acostumado a confiar nos adultos. Seus pais eram completamente dignos de confiança. Mas Kelly não tinha esse problema. "Deixe pra lá, Arby. Vamos falar pessoalmente com o Dr. Thorne." "Acha que devemos?" "Claro." "Por que não?" Arby hesitou. "Talvez seja melhor eu telefonar para minha mãe primeiro." "Por quê?" "Sabe que ela vai dizer para você ir direto para casa." "Venha, Arby. Vamos." Ele hesitou, ainda indeciso. Arby podia ser inteligente, mas qualquer mudança de planos o perturbava. Kelly sabia, por experiência, que ele ia resmungar e discutir o tempo todo se ela fosse demasiado insistente. Precisava esperar que ele resolvesse. "Tudo bem", Arby disse, finalmente. "Vamos falar com o Dr. Thorne." Kelly disse, com um largo sorriso. "Encontro você na frente, em 5 minutos." Quando desceu a escada para o primeiro andar, a cantilena recomeçou: Kelly é um crânio, Kelly é um crânio." Ela ergueu a cabeça. Era aquela idiota da Alison Stone, com suas amigas idiotas, no fim da escada, provocando-a. Kelly é um crânio. Passou por elas, ignorando a provocação. Viu a senhorita Enders, a monitora, ali perto,
como sempre não dando-a menor atenção, embora o Sr. Canosa, o assistente do diretor, tivesse recentemente advertido toda a escola a respeito de provocações desse tipo. Atrás dela, as meninas continuaram: Kelly é um crânio. Ela é a rainha, e da tela, e vai ficar verde. Todas se torciam de rir. Viu Arby à sua espera ao lado da porta com um maço de cabos cinzentos na mão. Kelly se apressou. Quando chegou perto dele, Arby disse: esqueça. Elas são umas cretinas idiotas. Certo. Eu não me importo mesmo. Eu sei. Esqueça. Atrás deles as meninas riam. Kelly e Arby vão a uma festa e dar um banho de matemática. Saíram para a luz do sol e as vozes foram abafadas pela confusão da saída da escola. Os ônibus amarelos esperavam no estacionamento. Crianças desciam a escada e corriam para os carros dos pais estacionados em volta da quadra. Era grande a atividade. Arby se desviou de um frisbee que passou por cima de sua cabeça e olhou para a rua. Lá está ele outra vez. Não olhe, disse Kelly. Não estou olhando. Lembre-se do que o Dra. Levine disse. Nossa, Kel, eu me lembro, está bem? No outro lado da rua estava parado um Taurus cinzento. Que há 2 meses Kelly e Arby viam uma vez ou outra. Oh! Motorista, que fingia ler um jornal, era o mesmo homem de barbicha rala. Esse homem estava seguindo o Dra. Levine desde que ele começara a dar aulas na escola de Vold City. Kelly achava que fora especialmente por isso que ele tinha pedido a ela e a Arby que fossem seus assistentes. Levine havia dito que eles iam ajudá-lo a carregar equipamento, tirar xerox dos deveres de classe, recolher os trabalhos de casa e outras tarefas de rotina. Para eles era uma grande honra trabalhar para o Dr. Levine Sou. De qualquer modo, seria interessante trabalhar para um cientista profissional, e por isso aceitaram. Mas acontece que não tinham nada para fazer na classe. O Dr. Levine fazia tudo. Em vez do trabalho combinado, ele os encarregava de pequenas tarefas fora da classe. Recomendou que ficassem longe do homem de barba no carro. Isso não era difícil. O homem nem olhava para eles. Porque eram crianças. O Dr. Levine explicou que o homem de barba o estava seguindo por causa de alguma coisa relacionada à sua prisão, mas Kelly não acreditou. Sua mãe fora detida 2 vezes por dirigir embriagada e nunca fora seguida. Kelly não sabia por que o homem seguia o Dr. Levine, mas era evidente que o cientista estava fazendo alguma pesquisa e não queria que ninguém soubesse de uma coisa que ele sabia. O Dr. Levine não se importava muito com a classe. Geralmente dava aula de improviso. Outras vezes, chegava até a porta da escola, entregava um disquete com a aula e ia embora. Eles não sabiam para onde ele ia nesses dias. As tarefas das quais o Dr. Levine os encarregava eram também misteriosas. Uma vez eles foram a Stanford para apanhar com um professor 5 pequenos quadrados de plástico. O plástico era leve, um pouco esponjoso. Outra vez, foram ao centro da cidade, a uma loja de artigos eletrônicos, para apanhar um objeto triangular que o vendedor da loja entregou nervosamente, como se fosse uma coisa ilegal. Outra vez, ainda, foram apanhar um tubo de metal que parecia conter charutos. Curiosos, eles o abriram e ficaram preocupados quando encontraram 4 ampolas de plástico fechadas com um líquido cor de palha. Nas ampolas estava escrito: "Em perigo extremo. Toxidez letal", e tinha o símbolo de 3 lâminas que indicava risco biológico.
mas a maior parte das tarefas era comum. Muitas vezes, ele os mandou a bibliotecas de Stanford para tirar xerox de trabalhos sobre diversos assuntos, fabricação de espadas pelos japoneses, raios-x, cristalografia, morcegos vampiros mexicanos, vulcões da América Central, correntes oceânicas do El Nino, o acasalamento das ovelhas das montanhas, toxidez das holotúrias, arcobotantes das catedrais góticas. O Dr. Alevine jamais explicava por que estava interessado nesses assuntos. Geralmente ele os mandava de volta dia após dia, à procura de mais material. E então, de repente, ele desistia do assunto e nunca mais falava nele. E os dois assistentes passavam para outras tarefas. É claro que alguma coisa eles compreendiam. Muitas das tarefas tinham a ver com o veículo que o Dr. Thorne estava fazendo para a expedição do Dr. Alevine. Porém, na maior parte das vezes, os assuntos eram completamente misteriosos. Ocasionalmente Kelly imaginava o que o homem de barba pensava de tudo isso. Se ele sabia de alguma coisa que eles não sabiam. Mas, na verdade, o homem de barba parecia um pouco preguiçoso. Aparentemente jamais descobriu que Kelly e Arby estavam trabalhando para o Dr. Alevine. Nesse momento, ele olhava para a porta da escola, ignorando-os completamente. Os dois foram até o fim da rua e sentaram no banco para esperar o ônibus. A etiqueta. O filhote de leopardo da neve cuspiu a mamadeira, rolou no chão, ficou de pernas para o ar e miou baixinho. Ela quer carinho, disse Elizabeth Gelman. Malcolm estendeu a mão e acariciou a barriga do animalzinho. O filhote girou o corpo e cravou os pequenos dentes nos dedos dele. Dorje. Menina malvada. É assim que trata uma visita importante? Segurou a mão de Malcolm e a examinou. Nem abriu a pele, mas mesmo assim vamos limpar. Estavam no laboratório de pesquisas do Zoológico de São Francisco. Eram 3 horas da tarde. Elizabeth Gelman, a jovem diretora do departamento de pesquisas, devia entregar o relatório com o resultado do exame da amostra. Mas Malcolm teve de esperar porque era a hora de alimentar os filhotes. Malcolm viu os funcionários alimentarem um filhote de gorila, que cuspia como um bebê humano, um filhote de coala e finalmente o filhote de leopardo da neve. Desculpe, disse Gelman, levando-o para a pia e lavando a mão dele com sabão. Mas achei que era melhor você vir aqui nesta hora, quando toda a equipe está na reunião semanal. Por quê? Porque há muito interesse no material que você nos mandou, Ian. Muito. Enxugou a mão dele com uma toalha e examinou outra vez. Acho que vai sobreviver. O que você descobriu? Perguntou Malcolm. Tem de admitir que é bastante interessante. Ah. Propósito, é da Costa Rica? Com voz inexpressiva, Malcolm disse. Por que pergunta? Por causa de todos esses boatos sobre animais desconhecidos que têm aparecido na Costa Rica. E este é definitivamente um animal desconhecido, Ian. Saíram do berçário do zoológico e foram para uma pequena sala de conferências. Malcolm sentou e encostou a bengala na mesa. Ela diminuiu as luzes e ligou o projetor de slides. Muito bem. Aqui está um close do seu material original. Antes de começarmos o exame. Como pode ver, consiste num fragmento de tecido animal em avançado estado de necrose. O tecido mede 4 por 6 centímetros. Preso a ele há uma etiqueta de plástico verde de 2 centímetros quadrados.
Tecido cortado com uma faca não muito afiada. Malcolm balançou a cabeça, afirmativamente. O que você usou, Malcolm? Um canivete? Alguma coisa parecida. Muito bem. Vamos primeiro ao tecido. Passou para outro slide, que mostrava uma visão microscópica, CSTE. Um corte histológico feito na epiderme superficial. Essas lacunas manchadas e de bordas irregulares indicam a erosão na superfície do tecido, provocada pelas alterações necróticas. Porém, o interessante é a disposição das células epidérmicas. Pode-se ver a densidade dos cromatóforos ou células que contêm os pigmentos. Na parte seccionada, vemos a diferença entre os melanóforos, aqui, e os alóforos, ali. O padrão geral sugere um lacertílio. Quer dizer lagarto? Perguntou Malcolm. Sim. Parece um lagarto, embora o quadro não seja inteiramente consistente. Bateu com o dedo no lado esquerdo da tela. Está vendo esta célula aqui, com uma margem levemente delineada no corte? Acreditamos que seja músculo. O cromatóforo pode abrir e fechar, isto é, este animal pode mudar de cor, como um camaleão. E aqui, está. Vendo esta forma grande, oval com centro descorado? É o poro de uma glândula femoral. No centro há uma substância serosa que ainda estamos analisando. Mas supomos que o animal seja um macho, uma vez que só os lagartos machos possuem glândulas femorais. Compreendo, disse Malcolm. Ela passou para outro slide. Malcolm viu o que parecia o close de uma esponja. Veja aqui a estrutura das camadas subcutâneas. Muito distorcidas por causa das bolhas de gás da infecção por Clostridium, que provocou o entumecimento do corpo do animal. Mas dá para perceber os vasos, veja, um aqui e outro aqui, circundados por fibras musculares lisas. Isto não é característico dos lagartos. Na verdade, tudo o que aparece neste slide nada tem a ver com lagartos ou com qualquer tipo de réptil. Está dizendo que parece um animal de sangue quente. Certo, disse Gelman. Não na realidade mamífero. Mas talvez da espécie dos pássaros. Pode ser, eu não sei, um pelicano morto. Alguma coisa assim. Só que nenhum pelicano tem a pele igual a esta. Compreendo, disse Malcolm. E não apenas. Agora, disse Gelman, conseguimos extrair uma quantidade mínima de sangue das artérias. Não muito, mas o suficiente para conduzir um exame microscópico. Aqui está. Passou para outro slide. Malcolm viu um amontoado de células, a maioria glóbulos vermelhos e um ou outro glóbulo branco mal formado. Um tanto confuso. Esta não é a minha área, Elizabeth, se ele disse. Bem, vou citar apenas os pontos principais. Para começar, glóbulos vermelhos com núcleos. E uma característica das aves, não dos mamíferos. Segundo, hemoglobina bastante atípica, diferindo em vários pares, tomados como base de outros lagartos. Terceiro ponto. Estrutura aberrante dos glóbulos brancos. Não temos material suficiente para determinar com exatidão, mas suspeitamos que esse animal possua um sistema imunológico extremamente incomum. E o que quer dizer isso? Malcolm deu de ombros. Não sabemos e a amostra não nos dá material suficiente para descobrir. A propósito, pode arranjar outra? Talvez possa, disse ele. Onde? No sítio B. Sítio B? Perguntou Malcolm, intrigado.
Bem, é o que diz a etiqueta. Ela passou para o slide seguinte. Devo dizer, Ian, que esta etiqueta é muito interessante. Aqui, no zoológico, costumamos pôr etiquetas nos animais e conhecemos todas as marcas comerciais usadas no mundo inteiro. Ninguém tinha visto esta etiqueta antes. Aqui está ela, aumentada 10 vezes. O objeto tem o tamanho aproximado de uma unha do polegar. Superfície: uniforme de plástico, pregada no animal por meio de um clipe de aço inoxidável forrado com teflon no outro lado. É um clipe muito pequeno, do tipo usado para filhotes. O animal que você viu era adulto? Supostamente. Então a etiqueta provavelmente foi pregada há algum tempo, quando o animal era novo, disse Gelman. O que faz sentido, considerando o grau de uso que ela aparenta. Note as picadas na superfície. Não são comuns. Este plástico é Suralon, o material usado para capacetes de futebol americano. É extremamente duro, e estas picadas não podem ser o resultado apenas do uso. De que então? Tenho quase certeza de que se trata de uma reação química, como exposição a um ácido, talvez sob a forma de aerossol. Como vapor vulcânico? Perguntou Malcolm. Pode ser, especialmente tendo em conta o resto que descobrimos. Pode ver que a etiqueta é bastante espessa. Na verdade, tem 9 milímetros de largura. E é oca. Oca? Perguntou Malcolm, com estranheza. Sim, contém uma cavidade interna. Não quisemos abrir, por isso tiramos uma radiografia. Aqui está o slide. Mudou e Malcolm viu um amontoado de linhas brancas e quadrados dentro da etiqueta. Parece ter havido bastante corrosão aqui também, devido à ação de vapores ácidos. Mas não há dúvida do que isto era originalmente. E uma etiqueta de rádio, Ian. O que significa que este animal raro, este lagarto de sangue quente ou seja lá o que for, foi etiquetado e criado por alguém desde o nascimento. E foi isso que preocupou o pessoal aqui do nosso laboratório. A ideia de alguém criar uma coisa dessas. Você sabe o que aconteceu? Não tenho a mínima ideia, disse Malcolm. Elizabeth Gelman suspirou. Você é um filho da mãe mentiroso. Ele levantou a mão. Pode devolver a minha amostra? Lance, disse ela. Depois de tudo que fiz por você. A amostra. Acho que me deve uma explicação. E eu prometo que terá. Dentro de 2 semanas, mais ou menos. Eu pago o jantar. Ela jogou um embrulho de papel de alumínio na mesa. Ele o apanhou e guardou no bolso. Obrigado, Liz. Malcolm levantou. Detesto ter de ir agora, mas preciso dar um telefonema imediatamente. Ele caminhou para a porta e Elizabeth disse. A propósito, como foi que ele morreu, Ian? Esse animal? Malcolm pensou por um momento. Por que pergunta? Porque, quando deslocamos as células da pele, encontramos algumas células estranhas sob a camada externa da epiderme. Células de outro animal. O que significa isso? Bem, é um quadro típico de uma luta entre 2 lagartos. Esfregam o corpo um no outro e as células penetram a camada superficial da pele. Sim, se ele disse. Havia sinais de luta na carcaça. O animal estava ferido. E você deve saber que havia sinais de vasoconstrição crônica das artérias. Este animal estava sob grande estresse, Ian. E não apenas por causa da luta ou do ferimento.
Se fosse, teria desaparecido nas primeiras alterações do post-mortem. Estou falando de estresse crônico, contínuo. Onde quer que ele vivesse, o meio ambiente era extremamente opressivo e perigoso. Compreendo. Então, como um animal etiquetado podia levar uma vida tão estressante e cheia de perigos? Na entrada do zoológico ele olhou em volta para ver se estava sendo seguido, depois entrou na cabine telefônica e ligou para Levine. A secretária eletrônica atendeu. Levine não estava. Típico, pensou Malcolm. Levine nunca está. Quando precisamos dele. Provavelmente tentando outra vez recuperar a Ferrari confiscada pelo juiz. Malcolm desligou e foi para seu carro,